Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e vamos lá para mais um bate-papo, tá? E olha, eu sempre peço a vocês, vocês já sabem que não custa nada, dá o seu like aí, tá bom? E já voltamos. Então, pessoal, hoje vamos conversar sobre emoções? Emoções. Emoções. Olha, é infinito, é um caminhão para a gente falar sobre isso, porque as emoções são únicas, né? Cada pessoa tem uma forma de sentir, de pensar e de se expressar. E como todas essas emoções, assim, dependendo das emoções, o que acarreta em cada um de nós. Temos emoções que levam a gente a ser violento, né? A ter raiva, a outros que a gente somos mais emotivos, somos mais carinhosos, enfim, cada situação na nossa vida leva a gente a se comportar de uma forma. Agora, o grande problema, né, gente, é que quando a gente fala de emoções e da forma como a gente reage, às vezes a gente finge, ou não é bem fingir, mas a gente se submete, eu acho que é a palavra mais correta, a algumas coisas que a gente não gosta, mas a gente acaba reagindo de uma forma que não é tão adequada. E é sempre importante a gente ter assim uma serenidade e uma autenticidade em tudo que a gente sente e expressar isso de uma forma muito verdadeira. Eu digo isso porque tem muitos de nós, né, e eu mesma posso dizer, e às vezes a gente não consegue expressar o que a gente sente, a gente camufla, né? A gente não se coloca de uma forma muito pontual e muito verdadeira, porque a gente sempre tem aquela necessidade do pertencimento, né? A gente quer pertencer e às vezes a gente não quer magoar o outro e aí a gente acaba se magoando. Não é bem assim? Às vezes a gente tem um comportamento que não é adequado para dentro das emoções que a gente sente aqui dentro, do que é verdadeiramente você, porque você se bloqueia, você quer ser às vezes o que você não é, você engole sapos, né? Que a gente pode dizer assim, a verdadeira palavra, engolir demais, não conseguir se posicionar, ou senão às vezes se coloca num papel de vítima, que nós já falamos no vídeo anterior, né? Que é uma posição horrorosa, né? Ou às vezes a gente quer se colocar numa posição superior, que também é muito inadequado, quando a gente não consegue fazer o mais simples, que é ser a gente mesmo e ter coragem de se colocar. E às vezes quando a gente vai contra, né, o que as pessoas esperam da gente, a gente se cobra para que as pessoas nos aceitem, que as pessoas fiquem felizes com o que eu vou falar. Olha que coisa feia. E às vezes a gente entra num caminho muito fechado quando a gente começa a agir dessa forma, porque você quer falar e você quer agir conforme o outro deseja de você. Ou você se omite, ou você fica na sua, fica calado. E não é assim que a vida toca, né? A gente tem que buscar, gente, ser verdadeiro mesmo, se colocar, saber se expressar. E olha, a verdade dói, mas ela constrói. Isso não é uma fala qualquer. Nós temos que aprender nessa vida a sermos reais, a termos opinião. Gente, quando a gente não consegue se posicionar, quando a gente começa a ser vaquinha de presépio, aquelas pessoas que só falam o que o outro quer ou ficam muito preocupados com o que o outro acha de você, acaba sendo desrespeitado. As pessoas não prestam atenção, não valorizam a sua opinião. E
coisa chata é essa, né? Da gente não ser a gente mesmo, da gente não ter coragem de se posicionar. Eu sei que a vida é difícil e que existem circunstâncias, principalmente no nosso trabalho, né? Que a gente às vezes tem que se submeter. Mas sim, eu entendo. Mas a gente não tem que ficar por baixo de tudo e de todos. A gente não tem que deixar de se expressar. Quando a gente sei lá, quando as pessoas nos questionam de algo, vou te dar um exemplo, né? Fazem uma questão, põem um questionamento, você tem que ter coragem de se colocar. Mesmo que você vá contra o que todos estejam falando. Claro que existem formas da gente falar tudo isso, né? É claro que a gente não precisa ser arrogante, a gente não precisa se colocar numa posição, mas a gente tem que aprender a conversar com as pessoas. A gente tem que aprender a não entrar às vezes na pilha errada. Às vezes a gente coloca assim, eu tenho ouvido algumas coisas a respeito. Que no meu trabalho o ambiente é ruim. Que no meu trabalho as pessoas puxam o tapete uma das outras. Porque no meu trabalho as pessoas falam mal uma das outras. As pessoas são fingidas. E você? Como é que você é? Quando uma pessoa vem falar mal, né, da outra, você escuta ou você desvia a conversa? Ou você puxa alguma coisa positiva daquela pessoa que estão falando? Vou dar um exemplo. Então, olha, a Mariazinha, ela é muito arrogante. Você já percebeu isso? E você fala assim, nossa, a Mariazinha, mas eu gosto tanto de conversar com ela, né? Ela tem uma flexibilidade nas posições dela, não é? Não é verdade? Você já reparou nisso? Então, eu gosto muito disso, mas tá bom, depois a gente conversa. É uma forma da gente se esquivar e de jogar um argumento diferente para o outro e não entrar na fofoca do que o outro está falando e também não ficar só ouvindo, porque a partir do momento que você escuta, você também está fazendo parte. Olha lá. Então, às vezes no nosso ambiente de trabalho, e não só no ambiente de trabalho, às vezes na família, quando começa aquela falação toda, a gente também puxar algo positivo ou chamar as pessoas para colocar algo que eles nem se atêm e que esse julgamento, essa coisa de ser tão crítico em relação ao outro, muda. Porque quem somos nós para julgar os outros, né? E a gente julga o tempo inteiro. Não, eu sei, eu também julgo. Eu não saio dessa história, não. Eu também julgo, eu também gosto de criticar, né? Tenho a língua afiada também. Só que eu percebo que isso não é legal. Porque ninguém tem o direito de ficar julgando, criticando o outro sem saber qual é a versão, qual é o lado do outro também. Não, a gente tem que começar a aprimorar, a gente tem que começar a melhorar esse mundão, gente. O mundo é lindo, né? Somos nós que sempre gostamos de pintar o lado negro das coisas e a gente tem que começar a melhorar tudo isso. Quando eu estou do lado de uma vítima, o que eu faço? Eu não posso ser o aliado, eu tenho que mostrar que ela é capaz. É tão bom a gente ser luz na vida do outro e não ser aquele que só critica, aquele que só fala mal, aquele que julga, né? E a gente vê isso é do mundo. As pessoas estão tão acostumadas a criticar, a julgar, a falar. E a gente também está muito acostumado a se submeter, né? Em nome do bem-estar, em nome da paz, em nome de que eu não quero confusão, eu não quero conflito. E às vezes a gente paga um preço muito caro, porque a gente acaba vestindo uma roupa que não é nossa. Vocês já pensaram nisso? E eu acho, gente, assim, que é um exercício que a gente tem que começar a fazer. Eu mesma estou fazendo isso.
exercitando essa parte, de eu sempre poder colocar a minha opinião, de ser mais sincera. E olha, e quando a gente fica na dúvida, quando a gente fica em cima do muro, a gente se dá mal. Não é assim? Comigo pelo menos acontece. Quando eu não me posiciono, gente, eu me dou mal. Eu entro numa saia justa que depois para sair, ai, né? Então, eu acho que esse é o exercício da gente começar a ser mais verdadeiro, saber se posicionar. Não é ser arrogante, né? É a gente ter clareza do que a gente é e da gente saber se posicionar. Porque o outro pode até não gostar, ficar chateado com o que a gente fala, mas isso é um problema do outro. E o outro tem que entender que eu também tenho opinião, que eu também posso me posicionar, que eu também tenho direito de escolha e que eu não sou escrava, né? A época da escravidão já passou há muito, né? E eu preciso ter esse espaço, e isso vale para a vida, tá bom, gente? Isso é na família, isso é nas relações com os meus amigos, isso é no matrimônio, isso é na relação de pais e filhos. A gente tem que começar a se posicionar bem e começar a se colocar de uma forma muito clara e sincera. Assim a gente não vai magoar, tá bom? Pensem nisso, e se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, não deixa de compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Não deixa de dar um like, e assim a gente vai fazendo com que o nosso canal cresça cada vez mais, tá bom? Vou ficando por aqui, segue a tua história e até mais. Um grande abraço a todos.